Olá, pessoal, tudo bem? Então, esse é o módulo 5, né? Ele vai falar sobre tabela periódica. Então, abaixo vocês terão um resumo sobre a estrutura da tabela periódica e uma proposta de atividade. Então, ao concluir essa atividade, né, a proposta de atividade, vocês devem passar as respostas para o formulário Google, que eu vou enviar para vocês, e, ao concluir, manda, né, clica no botão enviar para que eu possa receber esse gabarito de resposta de vocês, tá bom? Eu vou fazer uma breve apresentação do que é a tabela periódica e eu começo falando sobre a evolução histórica. Em 1817 foi criada a Lei das Tríades, né? Essa Lei das Tríades, ela foi proposta por De Bruijn, um alemão. Em 1862 foi criada a tabela conhecida como parafuso telúrico. Foi o Champ-Courtois, um francês. Em 1864 foi criada a Lei das Oitavas, com Newlands, um inglês. Em 1871, né, foi criada a tabela conhecida como Ordem de Massa Atômica, criada por Mendeleev, um russo, e o Meyer, um alemão. E, atualmente, a gente usa o modelo proposto em 1913, que é um número conhecido como Ordem de Número Atômico, que foi proposto por Moseley, um inglês. Tá certo? Bom, outra coisa, o que é a lei periódica? A lei periódica, ela diz o quê? Ela diz que as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Então, precisa ficar com isso bem claro na cabeça. Uma outra coisa é com relação à classificação dos elementos químicos. Eles são classificados de acordo com suas características gerais. E aí a gente classifica em metais e ametais. E ainda tem os semimetais, mas vamos pegar os metais. Característica: então os metais eles têm brilho, eles são condutores de eletricidade e de calor, são bons condutores, eles são maleáveis e dúcteis, eles são usados, né, para a fabricação de moedas, de joias. Já os ametais, eles não têm brilho, não são bons condutores, eles não são condutores de energia, de eletricidade, eles são quebradiços e normalmente se usa ele para a fabricação da pólvora e de pneus. Os semimetais, eles apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os ametais. Vocês vão ver isso nas duas videoaulas que eu publiquei para vocês e que vocês terão acesso muito em breve. Outra coisa é com relação à estrutura da tabela periódica, né? A tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, lá no tópico estrutura da tabela periódica, vocês vão observar que tem, na tabela, você vai ter cada quadrado, né, com cada retângulozinho contém um elemento químico. Nesse exemplo, pegar, por exemplo, alumínio. O símbolo do alumínio é Al. E abaixo do símbolo tem o nome dele, alumínio. Acima do símbolo, ou seja, na parte superior, a gente vai observar um número. No caso do alumínio, o número 13. Esse número 13 representa o número atômico. Lembre, em química, o número atômico é representado pela letra Z. Então, quando eu digo o alumínio, cujo Z vale 13, eu estou dizendo alumínio, cujo número atômico dele é 13. Abaixo do número atômico, abaixo do símbolo alumínio, né, na parte inferior, a gente tem um outro número, nesse caso do alumínio, 26,982. Esse número representa a massa atômica, tá certo? Então, lembre, massa atômica fica na parte inferior, número atômico na parte superior, e o símbolo no meio. Existem outras coisas. Por exemplo, a existência dos elementos, né? Elementos naturais e os elementos artificiais.
Como assim, professor? Os elementos naturais, eles são aqueles que têm número atômico igual ou menor que 92. Já os elementos artificiais, eles são aqueles que têm número atômico maior que 92. E aí a gente está falando da série dos lantanídeos e dos actinídeos, certo? Outra coisa, a tabela que eu estou mandando para vocês, ela tem uma configuração de cores. Então, vocês observem também isso na legenda. Então, por exemplo, o roxo é hidrogênio, o laranja é laranjado, são os metais, os verdes, ametais, o pink são os semimetais e o azul claro, os gases nobres, tá bom? Só lembrando que na classificação dos elementos artificiais, a gente vai ter do número atômico 1 ao 92, a gente chama esses elementos de cisurânicos. Do 92 para cima, a gente diz que os elementos são transurânicos, tá bom? Outra coisa é com relação à questão dos períodos. Então, como é que eu reconheço? Onde é que está o período na tabela periódica? Lembre, na tabela periódica, o período fica na horizontal, fica aquela linha deitada, né? Então, são 7 períodos na tabela periódica. Então, são as linhas horizontais. Normalmente, ela é organizada definindo o número de camadas dos elementos, tá bom? Professor, como assim? Por exemplo, se está na primeira linha, só tem uma camada. Se está na segunda linha, tem 2 camadas de valência. Se está na terceira, 3 camadas. Se está na quarta, 4 camadas de valência. Professor, o que é camada de valência? É a camada onde ficam distribuídos os elétrons daquele elemento químico. Então, se tiver na quarta camada, os elétrons vão estar distribuídos em 4 camadas. Entenderam? E assim por diante. Uma outra coisa que vocês precisam lembrar com relação à formação da tabela periódica. A sua estrutura é baseada na distribuição eletrônica dos elementos em ordem de número atômico. Então, a gente pode fazer uma classificação da seguinte forma. A estrutura baseada na distribuição eletrônica dos elementos em ordem de número atômico, a gente pode dividir assim, S, P, D e F. Então, S, a gente vai ter o grupo 1 e 2, o P do 13 ao 18, o D a gente vai ter do 3 ao 12 e o F a série dos lantanídeos e actinídeos, tá bom? Então, mais uma informação importante para vocês entenderem. Outra coisa com relação à questão dos grupos ou famílias, lembrem, né? Quando a gente falou, os grupos ou famílias são as linhas verticais, as linhas que ficam em pé, né? Elas definem o quê? O número de elétrons de camada da valência, da camada de valência, né? Do elemento químico, né? Então, a gente vai ter aí as famílias, elas vão, são 18 famílias, e a gente vai ter as linhas verticais, tá bom? Os elementos representativos do grupo A, todos os elementos cujos elétrons de maior energia se encontram na camada de valência em subnível S ou P, tá bom? Vocês não precisam se preocupar muito com essa questão do subnível, porque isso é um assunto mais elevado, vocês vão aprofundar lá no ensino médio, tá bom? Os elementos, chamados elementos de transição, eles são do grupo B, tá? Então, a gente vai ter ali uma divisão no grupo de transição, transição externa, que são todos os elementos cujos elétrons de maior energia se encontram na penúltima camada do subnível D, e os elementos de transição interna, né, onde todos os elementos cujo elétron de maior energia se encontra na antepenúltima camada do subnível F, né, que nesse caso seria a série dos lantanídeos, ou terras raras, e os actinídeos, tá bom? Então, essa é a configuração geral da tabela periódica, e vocês têm um complemento dessa explicação na videoaula
né, que já está disponível para vocês no canal do YouTube, no Clique no Mundo, tabela periódica parte 1 e parte 2, eu sugiro que vocês passem lá e assistam, tá bom? Então, é isso, forte abraço, e como atividade, eu sugiro que vocês construam um pequeno resumo no caderno sobre a estrutura da tabela periódica, beleza? Até mais!